Lição de número 6, e o tema de hoje, da penúltima lição, é enfrentando os problemas. Irmã Dani, misericórdia, em plena segunda-feira de manhã, a senhora já veio me falar de enfrentar os problemas. É muito importante, irmãos. Olha só o que diz na nossa folhinha. Esta é uma pergunta que temos que fazer a nós mesmos. Amém? E temos que fazer essa pergunta e nós temos que ser o que, irmãos? Temos que ser sinceros, né? Sinceros com a resposta. Quem gosta de ouvir mentira aqui? Tem alguém que gosta de ouvir mentira? Irmã, Deus o livre. Pior coisa que tem, irmã, é ser enganado. É ou não é, irmãos? É triste, irmão, ser enganado pelo homem. Pior ainda é nós mesmos tentarmos nos enganar. Misericórdia, né? Então, quando nós perguntamos para nós mesmos, nós temos que ter uma resposta sincera. Será que eu tenho enfrentado o problema? Ah, irmã Dani, graças a Deus eu tenho enfrentado o problema, mas todos. Ou será que tem um problema que está lá guardadinho na gaveta, que você está adiando, protelando, empurrando com a barriga, é igual faxina de casa, né? A pessoa dá aquele ligeirão, faz aquele faxinão, mas sempre fica para trás alguma coisa, é ou não é? Uma gaveta, um guarda-roupa, o armário da bagunça, a despensa. Ah, irmã Dani, gastei toda a energia e ficou aquilo para depois, e ficou aquilo para outra hora. E aí, quando vê a outra hora, vai passando uma semana, 15 dias, 30 dias, misericórdia. Então, na nossa vida, irmãos, acontece isso também. E seria interessante parar, pensar, né, examinar com profundidade e analisar quais os problemas que talvez eu tenha protelado, quais os problemas que talvez eu tenha adiado de resolver. Amém? Aí diz assim, ó, estamos enfrentando ou estamos fugindo dos nossos problemas? Muitos possuem problemas, posso dizer até todos, né, irmãos? Todos possuem problemas em diversas áreas da vida, como no casamento, a vida familiar, a vida espiritual, sentimental, profissional, financeira, na saúde, etc. Então, o importante é você identificar o problema que você está enfrentando, descobrir qual é a tua parte em resolver o problema. Irmã Dani, estou passando por uma luta na saúde. Amém. Então tá. O que você pode fazer para cooperar com Deus em relação à saúde? Ah, irmã Dani, eu não durmo bem. Então, organiza o teu sono. Irmã Dani, eu não tomo água, por isso deu problema nos rins. Então tá, então faz a tua parte, te organiza, anda com a tua garrafinha de água, procura botar a meta de tomar água direitinho. Nosso corpo precisa de água, né? O carro anda sem combustível, irmãos? O carro anda sem combustível? Não anda. Então, tem que tomar água, tem que se hidratar. Qual tipo de alimentação você está tendo? Ah, irmã Dani, eu estou comendo muita porcaria, estou comendo muita coisa industrializada. Então, organiza a tua dieta alimentar, faz a tua parte, faz um exercício, né? Faz a tua parte, faz um exame, faz um check-up, faz um acompanhamento médico. Essa é a tua parte natural. E a tua parte espiritual? Vai para a palavra de Deus, vai para o médico dos médicos, vai para aquele que te cura, vai estudar, irmãos. Na nossa igreja, nós temos livros abençoados, irmãos, que falam sobre cura,
sobre usar o nome de Jesus, sobre determinação, sobre tomar posse da bênção, né? Então vai fortalecer a tua vida espiritual para você alcançar aquela fé. Para quê, irmãos? Para você então receber o teu milagre, amém? Você está entendendo? Você identifica o problema, você vê qual é a tua parte na solução, mas você não age apenas de maneira natural, você age também, o que? De maneira espiritual. Que é edificando a tua fé, fortalecendo a tua fé, buscando Deus que pode te ajudar, né, a resolver aquele problema, buscando ali a direção, a inspiração de Deus. Então é importante, nós aprendemos isso com a palavra de Deus. Voltando para a folhinha, agora, será que estamos protelando, adiando, né, procrastinando, ou realmente enfrentando o problema? Observe o que Neemias, né, esse grande homem de Deus, ele disse. Olha só o que ele disse. Porém, eu disse, um homem como eu, o que, irmãos? Fugirá, né? Ele falou, peraí, um homem como eu vai fugir do problema? Amém? Peraí, uma mulher como eu vai fugir do problema? Não, nós temos que ser, irmãos, como Davi. Davi era pequeno, Davi era jovem, Davi era um moço, Davi não tinha experiência de guerra, mas a palavra de Deus diz que ele se disponibilizou a lutar contra o gigante. E quando ele avistou o gigante, o que diz a passagem bíblica? Diz que Davi correu para cima do gigante. Olha só, né? Ele correu do gigante. Ele correu sentido contrário, foi esse, irmãos? Ele correu para cima do gigante. Já que tem que lutar, então vamos lutar de uma vez, vamos enfrentar de uma vez. Já faz 40 dias e 40 noites que esse gigante está afrontando o exército do Deus vivo. E ele disse, mais nenhum dia. É agora, vou combater o bom combate, amém, irmãos? Então, quanto antes você resolve o problema, é melhor. Você não dá tempo do problema crescer, você não dá tempo, irmãos, do inimigo se fortalecer. Tem pessoas que estão enfrentando o gigante, tem pessoas que estão enfrentando desafio grande, por quê? Porque não resolveu o problema quando o problema era pequeno, amém? Então não deixe o inimigo avançar em tua direção. Aí fala assim, ó, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei, né? Então eles tinham um costume, irmãos, que quem entrasse no templo, né, e segurasse ali nas pontas do altar, teria livramento, né? Ali estaria refugiado, abrigado. E ele falou, o quê? Eu vou fugir, vou lá me segurar? Não, eu vou enfrentar o problema. Olha a coragem, né, do Neemias. Olha a coragem, irmãos, do Neemias de enfrentar o problema, a adversidade. Voltando para nossa folhinha, diz assim, ó, muitos estão cheios de dívidas, contudo a fuga que muitos estão buscando é o que, irmãos? É um empréstimo. Todavia, este não tem trazido a solução para os problemas que estas pessoas enfrentam, mas só porque agrava a situação. O que você tem feito para vencer, né? Então, às vezes a pessoa está lá cheia de dívida, faz um financiamento, faz um empréstimo, aí fica juro sobre juro, e aí vai virando, como diz, né, irmãos, uma bola de neve. E aí a pessoa ganha para sustentar o banco, né? A pessoa ganha, mas os juros fazem o que, irmãos? Devoram, né? Então,
é importante a pessoa ter aquela organização financeira, pegar um caderninho, anotar. Tem gente que nem sabe quanto ganha, quanto está devendo, né? Anota tudo que está devendo, vê, né? Coloca uma meta. Eu vou começar pela menor dívida, né? Aí começa, não vou parar enquanto eu não pagar essa. Né? Aí junta toda hora um pouquinho, né? Ganhou um dinheiro, ganhou um extra, opa, vou passear, opa, vou pedir um X, vou pedir uma pizza. É assim, irmãos? Vou gastar tudo em comida, como se não houvesse amanhã. É assim, irmãos? Não. Aí o que? Vai apertar o cinto, vai focar naquela conta, naquela dívida e vai o que, irmãos? Enfrentar aquele problema, amém? Cuidando, né, para não fazer mais dívidas, gastando ali somente o necessário, o essencial. Irmã Dani, mas ninguém merece viver assim. Irmã Dani, mas a pessoa também tem que ter lazer. É verdade, irmãos, mas para sair do buraco vai ter um esforço, né? Vai ter que ter um esforço. E é bom esse esforço, é doloroso, mas é bom. Por quê? Porque te leva a você ver o quão dificultoso é e não se meter mais numa situação assim. Amém, irmãos? Amém. Então é bem importante isso. Voltando aqui para nossa folhinha, mais um exemplo, né? Em Juízes capítulo de número 6, depois você pode ler em casa, diz assim, porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Quanto tempo? 7 anos, amém? Então, se você for ler, irmãos, o livro de Juízes, o que eram juízes, irmã Dani? Eram homens, como se fossem generais de guerra, que eles iam, líderes militares, que eles iam adiante do povo para guerrear em favor do povo, né? E se você vai ver o livro de Juízes, ele é um livro, irmãos, de altos e baixos. Você vai ver essa frase aqui em todos os capítulos de Juízes, né? Então, o povo de Israel fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, né? Então, você vai ver isso, irmão. O que eles faziam que era mal? Eles caíam na idolatria, eles esqueciam de Deus, eles serviam outros deuses, eles faziam alianças com deuses pagãos, eles, né, entravam ali em caso de prostituição, né, com as mulheres que não eram de Deus, não pertenciam ao povo de Deus. Por causa disso, eles se dobravam diante dos deuses, né, dessas mulheres. Então, eles faziam coisas horrendas, quebrando o mandamento de Deus. Lembrando que Deus nos dá mandamentos para quê, irmãos? Para o nosso próprio bem. Sim ou não? Sim. Na tua casa não tem regra? E as regras da tua casa não são para o bom funcionamento da família? Não são para a preservação, irmãos, da vida dos teus familiares? Sim ou não? Sim. Então, a mesma coisa, irmãos, Deus, Ele deu a orientação para o povo de Deus. Amém? Para quê? Para guardar, para proteger. Só que o povo não obedecia e isso abria porta para os inimigos. Se levantavam povos, nações, para oprimir o povo de Deus. Amém? Então, toda desobediência, irmãos, abre porta para o mal. Dá ocasião para o diabo. Dá ocasião para o inimigo da nossa alma. E aqui nessa situação, eles ficaram quanto tempo perecendo com esses inimigos? 7 dias? 7 meses? Misericórdia, 7 anos, irmãos. Eles ficaram acuados por causa desse problema. Aí diz assim, e prevalecendo a mão dos inimigos, dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas
covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Então, quando o inimigo se levantou, o povo de Deus enfrentou. O povo de Deus enfrentou, irmãos? O povo de Deus buscou a Deus para resolver o problema? Não. O inimigo se levantou e o povo de Deus recuou. Aonde é que eles estavam? Eles estavam na terra prometida, irmãos. Eles estavam na terra de Canaã. Eles estavam na terra próspera que mana leite e mel. Mas como que eles estavam habitando em Canaã? Escondidos aonde? Em cavernas. Olha que coisa séria, irmãos. Eles estavam escondidos. Eles não tinham liberdade para desfrutar daquela terra, dos frutos daquela terra. Eles escondidos em cavernas, os inimigos vinham, roubavam, levavam o melhor da terra, e o que os inimigos não queriam, iam deixar para trás. Eles destruíam, e o povo de Deus vivia e comia migalha. Talvez você diz, irmã Dani, mas o que isso tem a ver, irmã Dani, com a minha vida? Irmãos, eu já vi muita gente oprimida dentro da própria casa. Eu conheci uma irmã na cidade de Charqueadas, que ela tinha a casa dela, casa simples, mas casa dela. Que a gente sabe que não é fácil conquistar nada nessa vida. Amém? Quanta dificuldade, quanto tempo uma pessoa leva para conquistar o seu próprio imóvel? Aquela irmã conquistou. E aí o filho acabou se envolvendo com droga, o filho acabou se envolvendo lá com uma mulher, essa mulher também era usuária de droga, essa mulher já tinha vindo de um outro relacionamento, já tinha uma criança pequena, e aí eles ficaram sem ter para onde ir, e o coração de mãe fez o quê? Aquela mãe acolheu aquele filho, levou esses três para dentro da sua própria casa. E aí você imagina 2 usuários de droga dentro do lar de uma pessoa cristã. Irmãos, eles começaram a usar as coisas dela. Ela falava, irmã, ela é muito relaxada, ela desperdiça sabão em pó, desinfetante, não tem dinheiro, irmã Dani que chega, eles usam tudo as minhas coisas, irmã, eu faço rancho. Uma pessoa aposentada, irmãos. Uma pessoa de idade que tem que tomar ali um iogurte, comer ali um queijo, que tem, quer ali tomar um leite, tem que cuidar da saúde. E aí o pessoal comia as coisinhas dela, ela tinha que usar o dinheiro para ela, para os outros. E aí chegou um ponto, irmãos, que ela ficou trancada dentro do quarto. Eles tomaram conta da casa toda. Ela ficou trancada no quarto dela. E ela olhava se não tinha movimento para ela sair do quarto para usar o banheiro, para usar a cozinha. Olha que coisa triste, irmãos. A casa toda era dela, mas ela estava como o povo ali do povo de Deus, oprimido pelos midianitas, dentro de um quarto, numa caverna, né? Eu atendi uma irmã aqui em Alvorada, que também a casa própria acolheu lá o filho, a nora acamada. Irmãos, o homem deixou a mulher para a mãe cuidar, porque a mulher ficou inválida, acamada, e uma senhora de idade, sem ter força para levantar, trocar fralda, fazer higiene, ter que levar comida, dar comida na boca, sabe? E eu comecei a ver aquela irmã definhar. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, se a senhora não se cuidar, a senhora vai morrer. Se a senhora não se cuidar, a senhora está definhando. Você entende? Então, tem que vigiar, irmãos. Tem que vigiar. Aí depois, para tirar de dentro de casa. E aí, como é que fica? Entre outros casos que eu poderia citar. E daí um filho brigar com o outro, pode até gerar uma tragédia familiar, sim ou não, irmãos?
Então a gente não pode, irmãos, como é que eu posso dizer? A gente não pode ser impulsionado por dó, por pena, mas toda decisão que nós vamos tomar, nós temos que tomar baseado na palavra de Deus. Amém, irmãos? Temos que tomar baseados na palavra de Deus. Pastor Marcos comentava ontem, né, de um esposo que estava brigando com o filho e a mãe estava no meio. E aí o esposo queria que o filho saísse de casa, a mãe estava com pena do filho, né? E aí, que situação ruim ficar entre os dois, né? Mas o pastor falou que foi colocado em oração, o filho escolheu sair, tomar a própria vida. Olha só, não precisou ter briga, não precisou ter atrito, amém? Resolveu um problema. Então é assim que nós resolvemos, amém, irmãos? Voltando aqui, aí diz que eles fizeram covas, eles fizeram cavernas, e aí diz, porque sucedia que semeando, plantando ali Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente vinham contra eles, subiam e diz, e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem em Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com o seu gado, né? E com tendas, e vinham como gafanhotos, como pragas devoradoras, né? E em grande multidão que não se podia contar, nem a eles e nem os seus camelos, e entravam na terra. Qual o objetivo? Olha a função do diabo, do inimigo aí, para destruir. Assim Israel, o povo de Deus, irmãos, misericórdia. Assim o povo de Deus empobreceu. A nação escolhida por Deus, a nação que Deus estava cuidando, que vencia todas as guerras, as batalhas, que foi colocado na terra prometida, estava como? Empobrecendo. Então, irmãos, não é só conquistar a bênção, mas é também o que, irmãos? Saber permanecer na bênção, permanecer abençoado. Deus deu uma boa terra para eles, mas eles souberam cuidar? Eles souberam manter, irmãos, a boa terra? Tudo precisa de mantimento. Sim ou não? Tudo precisa, irmãos, de cuidado. Tudo precisa de cuidado. O pastor fala, depois da queda, tudo vai dar ordem ao caos. Amém? Ah, irmã Dani, a pessoa casou lá com uma boa pessoa. Amém. Mas tem que investir para a pessoa continuar boa. Tem que investir naquele relacionamento. Tem ou não tem? Ah, a pessoa teve um filho lá que é uma bênção. Amém? Mas tem que investir para que o filho continue uma bênção. Amém? Ah, a pessoa entrou lá num bom trabalho. Amém? Mas se a pessoa não for uma bênção e entrou num bom trabalho, tem o quê? Que permanecer no bom trabalho, senão vai ser demitido. É ou não é? Tem gente, irmãos, que Deus cansa de abençoar. Deus coloca a pessoa na porta de emprego, a pessoa entra na porta de emprego, a pessoa conta o testemunho, dali um pouco ela briga, dali um pouco ela é relaxada, dali a pouco ela é preguiçosa, e aí vai que acaba sendo demitida, despedida, e aí vai para outro lugar, e aí vai para outro lugar, e aí chega uma hora que o fulano está queimado em Alvorada. Sim ou não, irmãos? Então, tem que saber permanecer na bênção. Você viu ali que várias nações
os midianitas, os amalequitas e outras nações se juntaram contra o povo de Deus. Começou só com o povo. Só que daí o povo de Deus não enfrentou. O povo de Deus não resolveu, não se posicionou. Aí o que aconteceu? Outras nações aproveitaram a brecha, a oportunidade e se fortaleceram mais ainda. E aí, se vencer uma nação já estava difícil. Imagina vencer muitas pessoas. Aqui diz que não dava nem para contar, irmãos. O exército, os camelos deles. O povo de Deus não via uma saída, não via uma solução. E o povo de Deus empobreceu pela presença dos midianitas. Irmã, e o que eles fizeram? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Glória a Deus, clamaram quem pode ajudar, clamaram o socorro presente, clamaram ao libertador, clamaram a Deus. Mas levaram 7 anos para chegar à conclusão de que precisavam clamar a Deus, né? E aí diz assim, observe que o povo de Israel possuía um problema: os ataques dos midianitas. Porém, o que o povo fez, né? Vemos eles fazendo covas, cavernas e fortificações. Veja o esforço que eles fizeram para construir as fortificações, as cavernas, as covas. Será que se eles tivessem utilizado esse tempo, esse esforço para enfrentar o inimigo, eles não teriam vencido? Olha que perda de tempo, olha que perda de força, né? Misericórdia, irmã Dani, é verdade, né? Teria resolvido já no começo, no início. Aí diz assim, então, depois deles clamarem ao Senhor, né? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso, né? Então tinha um único homem que teve coragem de sair da caverna. Teve um único homem, né, irmãos, que teve coragem de ir lá pegar o trigo e malhar o trigo, né? E foi esse homem que Deus escolheu para fazer a diferença. O que a palavra de Deus diz? Olha, Gideão, tu tá sozinho, te vira. Foi isso? O Senhor é contigo. Por que o Senhor é contigo? Porque tu foi um varão valoroso. Amém, irmãos? E você sabe que Deus usou Gideão de uma maneira poderosa contra esse exército de gafanhoto, contra esse exército numeroso que não podia nem ser contado. Deus usou lá Gideão de uma maneira milagrosa. Amém? Então vale a pena clamar a Deus. Vale a pena, irmãos, usar a energia, né, a força para enfrentar o problema e não deixar o problema crescer. Voltando para a folhinha, agora vemos a atitude do Gideão. Ele estava malhando o trigo, porque não aceitava que os seus adversários destruíssem tudo que ele com tanto esforço havia produzido. Enquanto os outros se escondiam, ele saiu para fora. Deus aprovou a atitude dele,
que ele era louco, né? Imagina, tá louco, né? Tu vai morrer, né? Te esconde, né? Olha só, irmãos. Aí diz assim, ó: o que as pessoas têm dito a você? Que você iria quebrar, que não dará certo, que você vai falir, que esta situação não tem solução, não tem jeito, dizem para você desistir, né? Então as pessoas usadas pelo diabo muitas vezes vão dizer isso. Igual falavam com Neemias lá: tu tá reconstruindo esse muro, mas até uma raposa vai derrubar, né? Tu tá construindo esse muro, mas tu não vai conseguir chegar até o final. Não falavam para Neemias? Neemias deu ouvido para isso? Neemias continuou reconstruindo, né? Então não escute, irmãos, a voz do homem ou da mulher, da pessoa que não está sendo usada por Deus. Irmã não é um homem, não é uma mulher. Irmã é a própria voz da minha cabeça. Não deixe o diabo usar a voz da tua cabeça para falar contigo. Não. Pelo contrário, aqui diz: vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Então não dê ouvido ao diabo, não dê ouvido à voz do inimigo. Olha o que a palavra de Deus diz. Primeiro, Samá foi um valente, irmãos, de Davi. Ele foi um dos guerreiros de Davi. Samá defendeu o campo de lentilha diante dos seus inimigos. O Samá sozinho, ele se colocou com a espada dele no meio do campo de lentilha e ele não deixou os inimigos, irmãos, destruir aquele campo de lentilha. E olha que naquela época não valia muito um campo de lentilha, mas ainda que para o homem era pouco, aquilo era dele e ele defendeu. Amém, irmãos? Ele se colocou com a sua espada. Qual é a espada do povo de Deus? A palavra de Deus. Amém? É com a palavra de Deus que nós guerreamos. Segundo, no dia da luta, temos que ser forte, pois senão enfraqueceremos. O que diz lá em Provérbios 24:10? Diz assim, ó: se te mostrares frouxo, né, covarde, fraco, no dia da angústia, o que diz? A tua força será o que, irmãos? Pequena, né? Então a tua força vai ser migrada, vai ser roubada. Não, tem que te mostrar forte. Irmã, mas eu não tenho força. A palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que mais? Terceiro exemplo: você precisa perseverar. Vai até o fim e não desanime. Lá em Mateus 24:13 fala que aquele que perseverar, ir até o fim, esse será salvo. Nós já vimos nas lições anteriores. Quarto exemplo: Deus não nos deu um espírito de covardia. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: é um espírito de fortaleza, é um espírito de força. Você não vai sozinho. Deus falou para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Oh, glória. Amém, irmãos? A palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele exército contra Gideão era grande, era numeroso, mas o exército dos céus eram mais poderosos. Amém? Deus trabalhando em favor de Gideão, irmãos, era mais poderoso do que essas nações tudo juntas. E é isso que nós temos que entender. Deus não nos deu um espírito de covardia. Aí diz: se esforce e enfrente esta situação, esse problema. Deus sempre ajuda aqueles que são esforçados.
e não os que são covardes. Medite nisso. Olha que a irmã Dani disse no começo do culto, Salmo 89, 19. Então em visão falaste ao teu santo e disseste, socorri um que é esforçado e exaltei um eleito do povo. Amém? Então esforce, né? E não fuja do problema. E o socorro de Deus virá em teu favor. Diga glória a Deus. Diga, o socorro de Deus virá em meu favor. Diga, eu vencerei com Deus todos os problemas. Amém, irmãos? Glórias a Deus.